Olá! A partir de agora você vai acompanhar o programa Viver Bem da Unimed Campos. Nele você vai conferir dicas de alimentação saudável, cuidados com a saúde, entrevistas com médicos e outros profissionais. Tudo isso para melhorar a sua vida. E para abrir o nosso primeiro programa, o convidado é o diretor-presidente da Unimed Campos, o Dr. Rodrigo Luna Venâncio. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer todo nosso, Júlio. Bem, doutor Rodrigo, conta um pouco para a gente dessa história de mais de 25 anos da Unimed Campos, seu envolvimento com a comunidade. A Unimed Campos, ela foi fundada em junho de 1991. Então, completaremos 27 anos esse ano. A Unimed Campos hoje é líder na nossa região, em termos de plano de saúde. Contamos com cerca de 540 médicos sócios cooperados e já mais de 47 mil clientes, usuários da nossa Unimed na região. Agora, doutor Rodrigo, nesse período muitos investimentos certamente foram feitos, mas nesse último ano de 2017, houve um investimento destinado especificamente a um novo centro de diagnóstico Unimed. Conta um pouco dessa história para a gente. Perfeito. A gente já contava com o nosso hospital, na rua Visconde Itaboraí, o Centro de Especialidades 1, que é um centro de especialidade de consultórios médicos, com cerca de 130 médicos já atendendo no centro de especialidade, e o Centro de Fisioterapia, que também fica em frente ao hospital. Vendo a necessidade do crescimento e de dar um suporte maior à nossa Unimed e acolher de forma melhor o nosso cliente, fizemos esse investimento e criamos e inauguramos em setembro de 2017 o maior e mais sofisticado centro de diagnóstico de imagem da nossa região. Doutor Rodrigo, o Centro de Diagnóstico Unimed, ele tem uma diferenciação, porque ali o beneficiário da Unimed Campos, ele consegue fazer uma série de exames com grande facilidade. Exatamente. O centro nosso de imagem, ele é um centro completo, ele é um centro que hoje consta com a melhor e mais sofisticada aparelhagem de ressonância magnética, tomografia, endoscopia digestiva, colonoscopia, ultrassonografia, raio-x simples e contrastados, e além dos exames cardiológicos. Então, é um centro de diagnóstico e imagem completo, que abrange todas as áreas, e com isso o cliente fica muito mais à vontade e muito mais aderido ao tratamento. Além do Centro de Diagnóstico Unimed, que foi um investimento desse ano que passou, do ano de 2017, há uma projeção de novos investimentos em recursos próprios, ou seja, em recursos da Unimed Campos para esse ano de 2018? Exato. Obviamente a gente está investindo em medicina curativa, mas a gente entende e vislumbra a importância da medicina preventiva. E aí vem o espaço Viver Bem. Em breve estaremos inaugurando no coração da Pilinca um espaço de medicina preventiva com várias outras especialidades não médicas, entendendo que a saída para o cliente e para a própria Unimed é um investimento cada vez maior na medicina preventiva. Fala um pouco mais para a gente, doutor Rodrigo, sobre essa questão da medicina preventiva e esse investimento da Unimed nela. O espaço Viver Bem é exatamente o quê? Ontem até nós tivemos a possibilidade, junto com a diretoria, de ver o projeto inicial. O projeto está belíssimo, é um projeto que engloba desde uma cozinha gourmet para ensinar aos pacientes, aos nossos clientes, a maneira melhor e a maneira mais eficaz, desde a infância até a fase adulta e ao idoso,
de melhor se alimentar, da necessidade da atividade física, da amamentação, do aleitamento. Então, é uma coisa muito mais completa, muito mais de investimento de futuro. A gente enxerga que a medicina curativa, embora seja importante, a medicina preventiva é a saída não só para o plano de saúde, como também para todos os clientes. Hoje a Unimed Campos já investe, né, mesmo sem contar com esse espaço Viver Bem, ela já conta com medicina preventiva, então ela já tem essa preocupação com a saúde preventiva, né, dos seus beneficiários e até mesmo da população como um todo, porque promove eventos que atendem a comunidade ao seu entorno. Sem dúvida, a gente já vem fazendo esses investimentos, os projetos já existem, mas havia necessidade de um espaço ideal, de um espaço específico para que o nosso cliente fosse visto de maneira mais global e de maneira mais eficiente. Então, essa criação do espaço Viver Bem vai fazer com que consigamos efetivar de forma mais clara esses projetos e que a gente consiga também acompanhar de forma melhor esses pacientes, desde a infância, como eu falei, até a fase adulta e até a idade mais velha. A gente está tocando nesse assunto agora, doutor Rodrigo, mas daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor Paulo Irano, que é coordenador da medicina preventiva. Exato. E ele vai abordar também essa questão da obesidade infantil, sedentarismo. Esse espaço Viver Bem vai olhar o indivíduo como um todo, pelo que eu entendi. Exatamente. A criação do espaço é justamente para que a gente consiga enxergar de forma melhor, para que o paciente consiga ser visto de forma mais humanizada e que a gente tenha um espaço específico voltado para a parte da medicina preventiva em todas as áreas e com equipes multidisciplinares. Mas isso a Unimed já tem uma equipe que faz o cadastramento desses beneficiários que precisam desse acompanhamento. Exato, nós já temos os projetos, já temos a equipe de medicina preventiva, o Dr. Paulo Irano já faz essa coordenação, mas necessitava de um espaço ideal, de uma vitrine, para que fosse também divulgado e que os pacientes entendessem de forma mais eficaz da necessidade, da importância da prevenção. Então, depois do espaço já em funcionamento, os próprios médicos que promovem atendimento da Unimed vão estar encaminhando os seus pacientes que inicialmente eles identificarem, né, com obesidade, com diabetes ou outras doenças, para justamente receber essa atenção global no espaço Viver Bem. Exatamente. Esses projetos são os projetos que você citou, são os que a gente já tem, mas vamos incluir outros projetos, inclusive a questão materno-infantil, estimulando o aleitamento materno, algumas patologias intraútero que possam ser identificadas, a gente já fazer um acompanhamento psicológico da própria família e outras patologias que não estão ainda englobadas nos projetos que já existem. Bem, doutor Rodrigo, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como a Unimed enxerga a sua comunidade ao entorno. Não é? Porque a Unimed ela não se preocupa, enquanto cooperativa médica, apenas com a saúde dos seus beneficiários, né? Mas se preocupa com a saúde de toda essa comunidade, não é, que fica ao entorno da Unimed. Exato. A gente já vem fazendo algumas campanhas, estimulando a atividade física, ajudando, auxiliando em outras campanhas de prevenção, já com os projetos também de medicina preventiva em algumas áreas, mas a gente enxerga que a nossa função dentro da comunidade também passa muito pela parte preventiva, de uma maneira como um todo, não só delegando essa função à função pública. E fica muito menos oneroso e muito melhor para a operadora e para o cliente você prevenir ao invés de curar. Esse projeto tem que ser o projeto daqui para frente da gente. Essa é a bandeira da Unimed, né, para esse ano de 2018 e certamente para os próximos anos. Exatamente. Medicina preventiva. Exatamente.
essa é a saída. Não é à toa que a gente está iniciando, né, o programa Viver Bem, onde você vai estar acompanhando dicas para alimentação saudável, participação de médicos, dando dicas para uma melhor, para um melhor condicionamento físico, para uma vida melhor, né? Essa é a proposta desse programa que a gente está contando aqui com a participação do diretor-presidente, Dr. Rodrigo Luna Venâncio. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rodrigo. Continue ligado que logo após o intervalo a gente dá sequência ao programa Viver Bem da Unimed Campos, falando um pouco mais sobre alimentação saudável, falando também sobre atividades físicas, controle do diabetes, obesidade e muito mais. Conto com você. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Viver Bem Unimed Campos. E agora, falando de saúde. Toda semana teremos um profissional médico como convidado, abordando temas que você pode escolher. É só acessar o nosso Facebook, @UnimedCampos, e dar a sua sugestão. Nosso convidado de hoje é o médico Paulo Irano, coordenador da Medicina Preventiva da Unimed Campos. Doutor Paulo Irano, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco nesse primeiro programa. Tudo ótimo. Acho que a gente está muito feliz, né, deste mais um passo da Unimed, da cooperativa Unimed, visando exatamente o viver bem para os nossos cooperados, para os nossos usuários e para toda a população, porque na verdade este programa ele vai atingir a população como um todo, porque nós vamos tratar na verdade da prevenção das doenças e como se comportar frente às doenças no sentido de ter uma melhor qualidade de vida, para que possa conviver melhor com a sua doença e prolongar, logicamente, a sua vida. Doutor Paulo Irano, fala para a gente um pouco a essência desse viver bem. O que é isso? O viver bem já está dizendo. Nós temos uma proposta com este programa de trazer aqui em discussão e informações à nossa população, principalmente no que diz respeito às doenças mais prevalentes na nossa população e como fazer para que possam conviver bem com ela. Como fazer para que possam controlar melhor essa doença e entenderem também que muitas das doenças, a maioria na verdade, que levam ao óbito são as ditas doenças crônicas não transmissíveis. E elas estão basicamente envolvidas em dois processos distorcidos. Um deles é a questão da obesidade, é a questão da má alimentação. E outro é o sedentarismo, é a falta de atividade física. Então vocês vão ver durante muitos dos programas, esses dois itens serão muito trabalhados e orientados para que as pessoas possam mudar o comportamento na sua vida e, consequentemente, passarem a viver bem.
A obesidade é um gatilho para o diabetes, doutor Paulo Miranda? Ou seja, o controle, não é, de uma alimentação melhor, mais regrada, uma alimentação saudável, pode evitar o diabetes, por exemplo? Sem dúvida. Isso que eu disse, né, que está basicamente relacionada um tipo de diabetes, que é o diabetes do tipo 2, ele está relacionado diretamente ao aumento de peso. Então, a obesidade, ela está linkada não só ao aumento de peso relacionado ao diabetes, como também a muitas outras doenças, como a hipertensão arterial, as doenças cardiopulmonares, as doenças cardiocerebrais, quer dizer, que pegam o coração e cérebro, né, as cardiovasculares. Então, todas essas doenças têm um direto envolvimento com o aumento do peso, um direto envolvimento com a obesidade. Por isso, a gente vai tratar por muitas vezes sobre esse assunto, a obesidade. Que cuidados os pais podem ter com seus filhos no que diz respeito à obesidade? A obesidade infantil, na verdade, ela começa lá na vida intrauterina. Veja só, Júlio, é importante que as famílias entendam isso. Então, é importante que entendam que a obesidade infantil, né, quando criança, se não houver uma correção, com certeza esta criança será obesa adulto. Então, o adulto obeso corre muito risco nas doenças prevalentes, como a gente falou, o diabetes, a hipertensão, o infarto, o derrame cerebral, estão todos eles muito ligados à obesidade. Então, a criança começa a ter problemas de obesidade quando a mãe ganha muito peso durante a gestação. Ela tem uma possibilidade maior de ser obesa quando ela tem problemas logo no pós-parto, né? De muito peso no pós-parto. A retirada da amamentação no peito precoce dessas crianças também é um dos grandes fatores que leva à obesidade. E quando há uma alimentação complementar inadequada, quando começa a dar papinha, quando começa a dar, né, a sopinha para o neném, isso acaba levando também a uma distorção nessa alimentação com muito sal, com muito açúcar e acaba promovendo a obesidade nessas crianças. Na sequência disso, Júlio, existem as distorções que acontecem quando criança. Hoje, já tem estudos epidemiológicos comprovando que mais de 60% das crianças tomam muito refrigerante. Ao invés de um suco natural, ao invés de água, de um chá, eles tomam muito refrigerante. Isso é um erro. A maioria das crianças até os 2 anos de idade come muito biscoitinho, principalmente biscoito recheado, que contém muito açúcar. Isso tudo acaba por proporcionar a essas crianças uma condição para que elas possam ter uma obesidade precoce. Isso também é um dado muito importante. Então, são as mudanças desses hábitos que vão mudar a sequência da vida dessas crianças, evitando, logicamente, que elas fiquem obesas. E mais, um dado importante. Por que a gente fala que ficou obesa? Porque ela está guardando mais calorias do que está gastando. E como que se gasta caloria? Com atividade física. As crianças hoje estão muito sedentárias. Por quê? Estão acostumando por demais a tela. Tela da TV, tela do computador, tela do iPad, tela do telefone. Então as crianças estão mais jogando, brincando do que lá na rua, brincando, correndo, passeando, andando de bicicleta, correndo de pique-esconde, brincando. Não tem mais essa brincadeira. Isto tem sido muito ruim para esta geração. Por isso que a obesidade, não só do adulto, mas a infantil, ela vem subindo de uma forma muito progressiva estatisticamente. Hoje nós temos muito mais crianças obesas do que tínhamos anteriormente, há 10 anos atrás. Então isso tudo a gente tem que repensar o que fazer, como fazer, porque essas crianças, sendo obesas na infância, elas com certeza serão obesas no adulto. E o adulto obeso, ele corre o risco de virar diabético, virar hipertenso, de ter um infarto precoce, de ter um derrame cerebral precoce. Isto é que a gente tem que evitar, porque essas são as doenças que mais matam,
são as doenças de maior prevalência e que nós temos que interferir para evitar que tenhamos no futuro as nossas crianças obesas, consequentemente com uma prevalência maior das doenças por conta do seu peso. Bom, com o entendimento e a proposta do programa Viver Bem com a mudança de alguns hábitos, a gente pode contribuir diretamente agora, inclusive com a questão da alimentação das crianças, porque vamos ao nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, com a nutricionista Rayara Morisson, e a receita é especial para o lanche da criançada. Olá pessoal, eu sou Rayara Morisson, nutricionista, e nesse quadro a gente sempre vai falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável e mostrar como que ela pode nos prevenir de diversas doenças e nos ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Bom, hoje a gente vai fazer uma versão mais saudável para um quibe, com acréscimo de alguns ingredientes que talvez seriam rejeitados pelas crianças se fossem oferecidos de outra forma. Então, na verdade, a gente vai acabar agregando um valor nutricional à nossa receita. Para isso, a gente vai precisar de 250 gramas de trigo para quibe. Esse trigo aqui já foi hidratado, tá? Ele fica numa vasilha com um conteúdo de água 2 dedos acima por cerca de 30 a 60 minutos até ele criar essa consistência mais grossinha. A gente vai precisar também de 500 gramas de carne moída. Nesse caso, a gente utilizou o patinho porque é um corte mais magro de carne. E ele aqui está temperado com mais ou menos 5 dentes de alho e uma colher de sopa de sal. Vamos precisar de uma cenoura ralada, 2 colheres de sopa de chia, uma cebola média picadinha, cheiro verde e hortelã a gosto, uma colher de sopa de manteiga e 200 gramas de creme de ricota, que vai ser o recheio do nosso quibe. Agora, com as mãos, nós vamos misturar todos os ingredientes até que fique uma mistura homogênea. O interessante dessa receita é que nós temos o acréscimo da chia e da cenoura, que são 2 ingredientes que tradicionalmente não fazem parte da receita do quibe. A chia, ela é rica em ômega 3, que é um nutriente que, além de diversas funções importantes, ele também auxilia muito na questão do aprendizado, da memória e da concentração. E a cenoura tem o beta-caroteno, que é responsável por essa coloração alaranjada, que é um potente antioxidante. Então, ela ajuda a prevenir diversas doenças crônicas, como é o caso da obesidade. Agora que todos os ingredientes já estiverem bem misturados, nós vamos acrescentar a nossa manteiga, que vai ser responsável por deixar a massa com uma liga maior e vai impedir que ela fique ressecada no momento que ela estiver assando. Agora a nossa massa já está bastante misturada com a manteiga e é só mesmo a gente montar. A gente não tem necessidade de untar a nossa forma, tá? Porque a nossa massa já tem a manteiga, então vai evitar que ela grude. O trigo para quibe também é muito interessante porque ele é rico em vitaminas do complexo B e ele também tem uma quantidade bem interessante de fibras que vão auxiliar no controle de doenças crônicas e também vão impedir a obesidade, o diabetes e a hipertensão. Agora, depois que a gente já montou toda a primeira parte com o nosso quibe, nós vamos rechear com a ricota. O interessante desse recheio é que ele tem uma concentração de gordura menor se comparado ao queijo ou ao requeijão, que são comumente utilizados para rechear o quibe. E também o processo para rechear é muito simples. A gente vai depositar toda a ricota sobre o nosso quibe. Agora, depois que a gente já recheou todo o nosso quibe, nós vamos cobrir com o resto do quibe. E o mesmo processo. Bom, pessoal, o nosso quibe está pronto. Agora ele só precisa ir para o forno e ele vai ficar mais ou menos meia hora, que é o tempo suficiente da carne cozinhar e ele começar a ficar dourado. O nosso forno já está pré-aquecido em temperatura máxima.
Pessoal, essa é a nossa receita pronta. Toda aquela quantidade rende mais ou menos 8 porções. E ficou uma delícia. No nosso próximo programa, nós vamos fazer uma mousse saudável de banana com cacau. Até lá! Ah, que dica gostosa. Pena que a Rayara não mandou um pedacinho pra gente aqui no estúdio, Dr. Paulo Irano. Um quibe belíssimo de forno, uma alimentação saudável e uma dica excelente para os pais, né? Para as crianças e para os pais, aquele lanche em família. E indo também naquela direção de que as pessoas devem ter também esse envolvimento. Elas ofertarem uma alimentação saudável, mas também darem um exemplo. Elas estarem partilhando, né, dessa alimentação. E aproveitando esse gancho, uma outra preocupação, além da alimentação, e o senhor citou aqui, é o sedentarismo. Mas não só das crianças, os pais também, no dia a dia corrido, estão muito sedentários. Sem dúvida nenhuma, Júlio. Eu acho que a gente tem que, como eu disse no início, nós temos que nos voltar para dois aspectos. Os maus hábitos alimentares, corrigindo-os, e a falta de atividade física, o sedentarismo, e passar a se movimentar. Esses são os dois aspectos mais importantes que tem para que possa viver bem. E falando especificamente sobre a atividade física, é importante que as pessoas se doem um tempinho diariamente, porque não adianta só no final de semana dar uma caminhada. Essa caminhada ela tem que ser de uma forma regular, no mínimo 3 vezes por semana, iniciando com alguns minutos, chegando a pelo menos 30 minutos a cada uma dessas 3 vezes por semana. Isso vai fazer, com certeza, com que a pessoa tenha um melhor condicionamento e, consequentemente, se previna das doenças. Aqueles que fazem atividade física estão imunologicamente mais protegidos e, ao mesmo tempo, estão com melhor condicionamento cardíaco. O que mais mata no mundo, no dia a dia, são as doenças cardiovasculares. É o infarto do miocárdio. E infarta quem? Quem está obeso, quem está com a pressão alta e quem é sedentário. Então, se nós quebrarmos esta cadeia da obesidade, da hipertensão e do sedentarismo, com certeza nós vamos viver mais e melhor. Então essas são as dicas. Nós com certeza durante muitos dos programas nós vamos tratar especificamente de alguns desses assuntos, de algumas dessas doenças. Eu tenho absoluta certeza de que será muito útil para que você, nosso segurado, nosso usuário, possa utilizar de tudo aquilo que estamos promovendo aqui para que você melhore a sua qualidade de vida, para que você passe a viver bem. Essa é a nossa proposta, essa é a proposta da Unimed. Dr. Paulo Irano, muito obrigado por sua participação aqui conosco. E a gente, antes de encerrar o programa, a gente convida você a acompanhar as dicas sobre atividades físicas com o educador físico Márcio de Freitas Bastos, o baiano. Confira as dicas dele e na próxima semana a gente tem encontro marcado com mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Falar para vocês um pouquinho sobre o sedentarismo. O sedentarismo é um dos principais causadores de doença hoje no mundo. É considerado pela Organização Mundial de Saúde o principal fator que causa a morte súbita. E para combater o sedentarismo é necessário iniciar um programa de atividade física. Sendo necessário, antes de iniciar esse programa, procurar a orientação do médico para poder ver suas reais condições de saúde e sempre fazer atividades físicas orientadas por um profissional de educação física, que ele vai avaliar a sua condição de saúde real junto com o seu condicionamento físico. E aí, gradativamente, ele vai te ajudar a evoluir, tanto nas suas condições físicas e de saúde, trabalhando suas habilidades motoras, suas capacidades cardiorrespiratórias e a sua força.